Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Rosimar. Boa tarde a todos que vão assistir esse estudo no YouTube. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade, rogamos o amparo e a intuição dos espíritos amigos, principalmente do nosso querido Leon Denis, que os estudos desta tarde possam nos fazer tomar mais consciência dos nossos compromissos. E queremos agradecer a Deus por esse ambiente que se abre, que ele possa ser cada vez mais transformado num ponto de luz para o trabalho no bem. Que cada lar sintonizado, conectado com este estudo, receba também esse amparo, essa higienização espiritual que vai acontecendo sempre durante os estudos, durante os trabalhos de nossa casa espírita. Que cada lar possa ser amparado, abençoado, envolvido nessas vibrações de paz, de amor, de equilíbrio, e que os espíritos amigos estejam conosco sempre, nos dando o suporte que necessitamos para a compreensão das mensagens. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis. Nós estamos estudando o capítulo 7º. Vamos iniciar ele hoje. O Alvo Supremo. Eu vou fazer a leitura aqui, tá, Ricardo? Qualquer coisa você pode me interromper. É um capítulo bem pequeno esse, né? Mas bem profundo também, que ele vai trazer questões importantes aqui para a gente poder refletir. O alvo supremo. Ó homem, ó meu irmão, tem fé em teu destino, pois ele é grandioso. Nasceste com faculdades incultas, com aspirações ilimitadas, e a eternidade te é dada para desenvolveres umas e satisfazeres outras. Engrandecer-te de vida em vida, esclarecer-te pelo estudo, purificar-te pela dor, adquirir uma ciência cada vez mais vasta, qualidades sempre mais nobres. Eis o que te está reservado. Deus fez mais ainda em teu benefício, concedeu-te os meios de colaborares em sua obra imensa, de participares na lei do progresso sem limites, abrindo vias novas a teus semelhantes, elevando teus irmãos, atraindo-os a ti, iniciando-os nos esplendores do que é verdadeiro e belo, e nas sublimes harmonias do universo. O progresso das almas e dos mundos não será a realização dessa obra? Este trabalho gigantesco, fértil em gozos, não será preferível a um repouso insípido e estéril? Colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem, a justiça. Que poderá de maior, de mais digno para o teu espírito imortal? Que poderá haver, né, de maior, de mais digno para o teu espírito imortal? Acho que a gente pode dar uma paradinha aqui. Como eu disse, o capítulo ele é pequeno, né, mas ele traz bastante informações, né? E aí, uma coisa que já começou me chamando a atenção, né, é que Leon Denis começa esse capítulo dizendo: tem fé em teu destino. E aí, a gente vai vendo o quanto que tudo na obra está conectado, né? Está conectado. E a pergunta que a gente faz é: qual é o nosso destino? A que nós estamos destinados quando nós reencarnamos? Ou até quando estamos no plano espiritual?
Então, a gente tem uma destinação, é certo que a gente tem uma destinação. Então, alguns vão dizer que a fatalidade do homem é a felicidade, outros vão dizer, né, que é encontrar o seu propósito, mas de verdade, a nossa fatalidade, nós estamos destinados à evolução. Então, esse é o verdadeiro destino do ser. Desde quando ele é criado simples e ignorante, a cada novo processo, ele está destinado a essa evolução. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas é um ponto que não é passível de discussão, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência que a partir do momento que a gente entende qual que é o nosso destino, nós estamos destinados a evoluir, a gente precisa começar a fazer a nossa parte para atingirmos essa destinação. Então, ter fé no destino não é acreditar só que ele vai se cumprir independente da minha vontade, independente de eu fazer alguma coisa ou não. Eu vou ser impulsionado a fazer coisas para a minha evolução, mas se eu não fizer nada, eu também não evoluo. Só que a gente precisa entender que também estacionar pelo tempo indeterminado, na lei de Deus não é possível, porque a lei é dinâmica, né? Igual a gente já viu nos outros estudos. Essa lei de Deus é uma lei de cooperação. Então, sendo uma lei de cooperação, até ver os outros evoluírem vai gerar na gente um desejo de evoluir também. É como se fosse uma mola propulsora, né? Vai gerando esse desejo. Mas só o desejo não basta. É preciso que a gente faça também o movimento. Ô, Rosimar, a doutrina espírita ela veio para aflorar, né, colocar para fora no nosso espírito, né? Somos espíritos imortais, a questão desse nosso destino. Deus cria a gente simples e ignorantes, mas nós somos filhos de Deus. Então a gente tem essa questão da evolução que você colocou para a gente aí, que o nosso destino é evoluir. A gente sabe disso, que a nossa evolução, ela participa de outras evoluções, a evolução do planeta, né? A evolução dos mundos. Então, o que acontece? A gente já sabe, a gente é criado sabendo disso. Então, Deus permite o quê? Que a gente passe por certas provas, vamos dizer assim, não provas, por certas experiências, melhor dizendo, para a gente ir desenvolvendo isso tudo que a gente já tem dentro da gente. Desenvolver a moralidade, desenvolver a intelectualidade, né? Então, isso na mente vai crescendo, vai se aprimorando. Então, o que realmente, na minha opinião, o que a gente tem que entender? Que você faz parte de alguma coisa. Você faz parte de uma criação de Deus que você tem que passar por certas, vamos dizer, você tem que cumprir certos regramentos para você poder continuar
parte disso e cada vez mais levando isso àquilo que Deus quer. Então, além desse destino de evoluir, tranquilo, mas é fazer também a harmonia do universo que nós já estudamos aí nesse próprio livro aqui, lá no primeiro capítulo. Então é interessante colocar isso, né? Porque a gente fala que não existe você não está destinado a certa coisa. Claro, a gente tem que chegar perto, o mais perto possível de Deus, né? E a gente é criado sabendo disso. A gente sabe direitinho o caminho a seguir. Só que a gente tem que passar por, vamos dizer assim, não é uma prova, nem é uma regra, é uma organização. Olha, você foi criado simples e ignorante, agora você tem que desenvolver isso tudo que está dentro de você aí. Porque a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que a gente tem que fazer. Isso tudo está tudo dentro da gente, faz parte da nossa essência, porque Deus é bondade pura e nós somos criados por Deus. Ele não criou a gente diferente dele. Só que Deus, ele já existe, acabou. Deus é tudo, representa tudo. Só que nós fomos criados. Para a gente chegar mais ou menos perto dele, a gente tem que passar por muito aprendizado. A gente tem que evoluir. A gente tem que crescer. Eu vou só fazer um comentário antes aqui de eu falar. A internet aqui está travando para mim, não sei como é que vai ficar a gravação. Eu não sei se é a minha internet aqui que está travando, mas na hora que você fala, trava bastante. Então, a gente já pede desculpas antecipadamente aí para quem vai ouvir, se tiver umas falhazinhas. Não falha a voz, né? O áudio, ele fica bom, mas a imagem ela vai travando. Então, a gente vai tentar arrumar isso o mais rápido possível, mas só para justificar, né? Alguma coisa aconteceu com a internet aqui que ela está dando essas travadas. Então, só para já deixar aí, né, registrado isso, e já o nosso pedido de desculpas também. O que eu queria comentar... Só um pouquinho, Rosimar. Antes de você comentar, eu achei uma frase interessante aqui. Quando ele fala assim: esse trabalho gigantesco, fértil em gozos, não será preferível a um repouso insípido e estéril? De jeito nenhum, né? Aí quando a frase vem, colaborar com Deus. Olha só, colaborar com Deus. Já pensou? Se todo mundo tivesse essa consciência, né? Porque Deus faz tudo pela gente. Ele fez tudo tão perfeito e a gente faz essa confusão toda que a gente faz. Se a gente colaborasse com ele, né? Ele não precisa disso. Mas é você fazer um trabalho num grupo e você colaborar em prol desse grupo. Ou faz aí a sua parte. Então, esse colaborar com Deus é você fazer, igual você mesmo comentou. Colabora, faz a sua parte, é só isso. Para tudo ter o seu segmento, né? É a gente ter consciência que a gente não está fazendo nada para Deus, né? A gente está fazendo para a nossa própria evolução. E sendo regido por essa lei, que é a lei de Deus, é a lei natural, a gente precisa aprender também que nós somos co-criadores ou colaboradores para o equilíbrio dessa lei. Ela vai se fazer plena de qualquer forma, mas quanto mais a gente faz escolhas mais acertadas, mais a gente também vai ajudando essa lei a se realizar em nós de forma mais plena.
Então, assim, era isso que eu ia fazer o comentário, né? Porque Leon Denis aqui está chamando a atenção exatamente para isso. Porque quando ele traz, né, que Deus ele fez ainda mais em nosso benefício, ele concedeu para a gente os meios de colaborar na sua obra imensa. Ele não precisava da gente para fazer isso, mas para nossa evolução é preciso que a gente haja, igual a gente viu no início, é preciso que a gente faça alguma coisa, a gente faça os movimentos que precisam ser feitos. Então, Deus nos capacitou para isso. Em alguns momentos, nós somos co-criadores com Deus. Então, olha a importância disso, né? E Leon Denis traz essa sutileza nas palavras. Ele vai falar, olha, fazendo esse trabalho gigantesco, não dá para você uma sensação muito mais plena do que aquela ideia de algumas crenças de que a gente vai morrer e vai ter o descanso eterno, ou penas eternas, ou descanso eterno. Ele não fala, ele diz assim, não seria muito mais proveitoso a gente ter essa permissão de Deus para trabalharmos sempre, para contribuirmos com essa obra gigantesca, que não para aqui no que a gente faz na Terra. A gente vai fazer os movimentos mesmo depois da nossa evolução. Por exemplo, Jesus é um espírito crístico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é um espírito que já atingiu o patamar máximo de evolução. Mas ele não vai parar por aí. Não é por causa disso que ele vai ter um descanso eterno, pelo contrário. Ele é o governador do planeta Terra, ou seja, ele tem um planeta que ele coordena as leis que regem esse planeta. Ele faz a coordenação disso tudo. Então, quanto mais evoluído, mais vontade de trabalhar o espírito tem. Então, é bacana o Leon Denis trazer isso daqui, né? Porque ele está fazendo está fazendo a gente refletir um pouco. Olha, você acha realmente que seria bom o corpo morrer e você, acreditando que temos vida eterna, porque todo cristão tem que acreditar nisso, não dá para a gente ter dúvida, né? A gente está na semana mais importante para o cristianismo, que é a semana da ressurreição de Cristo, né? Essa palavra ressurreição no sentido de ressurgir, ou seja, o próprio Cristo veio e disse para a gente, olha, só tem vida, não tem morte. Só tem vida em todos os lugares do universo, só tem vida, tanto que eu estou aqui de novo para trazer essa mensagem para vocês da vida eterna, né? No caso, esses termos são usados, né, em outras crenças. A gente acredita na imortalidade da alma, a gente acredita que nós somos imortais, que eterno é Deus. Mas a gente está trazendo isso aqui para dizer, né, que a gente não pode mais ter dúvida com relação a isso. Então, Leon Denis vem falar isso, né? Vem convidar a gente a fazer essa reflexão, né? E ele vai dizer também de uma lei muito importante, que é a lei da justiça. E aí é muito importante a gente compreender que é preciso que a gente haja com justiça, que os nossos atos estejam dentro dessa lei de justiça, em tudo que a gente fizer. Mas aqui a proposta, tanto na lei de Deus, quanto o que Leon Denis está trazendo aqui, não é de fazer justiça em nome de Deus, que é o que muitas vezes a gente vê, né? É como se Deus precisasse que nós fôssemos justiceiros por ele, e não é essa a proposta. E aí, só para encerrar aqui esse comentário, eu queria trazer a questão 875, que está no Livro dos Espíritos. Eu vou ler ela aqui, só para a gente continuar a reflexão, né? Como se pode definir a justiça?
os espíritos vão dizer, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a lei de justiça basicamente é a lei do respeito, é a gente respeitar. A gente precisa se respeitar e respeitar o outro. E aí tem uma letra A, né? Como? A letra A, que é o que determina esses direitos. Então, se é respeitar os direitos, o que determina? O que é o direito de cada um? Duas coisas vão determinar os direitos de cada um. Os espíritos vão dizer a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que hoje se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Ademais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, é importante a gente entender isso, né? A lei dos homens é uma lei falha, ainda, em alguns aspectos. Em outros, ela é uma boa lei, é uma lei que traz até uma evolução. Então, a gente vai vendo as leis hoje em dia que protegem a infância e a adolescência, né, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que protege o idoso, a Lei Maria da Penha, que protege a mulher. São leis que trazem um avanço para a sociedade. Agora, tem leis que elas são criadas até em benefício da própria pessoa que está legislando ali, né? Então, não são leis para uma coletividade. Então, a gente diz, quando a lei não é para a coletividade, que ela vai beneficiar só a mim e os meus, ela não é uma lei muito boa, não. Ela é uma lei bem humana mesmo, que a lei de Deus, ela tem, né? A lei de Deus é aquela que é feita para todos. E a lei dos homens tenta se aproximar um pouco dessa lei, mas ela ainda é falha em alguns aspectos, né? Ô, Ricardo, não está saindo som aqui, tá desligado aí, seu? Desculpa, é porque eu tirei o alto-falante aqui, o microfone. Quando a gente não cumpre a lei de Deus, a gente tá praticando o mal. Quando a gente não cumpre a lei de Deus, porque se a gente seguisse a lei de Deus, a gente não sofreria tanto, né? Então tem uma questão aqui do Livro dos Espíritos interessante que eu estava lendo, é a questão 642. O Kardec pergunta, né, aos espíritos, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Aí a resposta, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Que questão, né? Então, eu acho que todo mundo tem o direito à vida, a não sofrer. Não vamos dizer felicidade, porque essa felicidade, a gente busca ela através da nossa evolução, que nós vamos chegar nos mundos felizes. Tudo isso faz parte, tudo aquilo que a gente faz na vida, as atitudes nossas, que vão fazer um dia a gente habitar esses mundos felizes, né?
Então, como Jesus falou, a felicidade não é deste mundo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é desse planeta Terra que nós estamos agora mudando para um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Até a felicidade, quando Jesus fala que não é desse mundo, não é desse mundo material. A felicidade é do mundo espiritual. A gente vai ser feliz lá, certo? Em outros mundos, talvez, com menos densidade, menos material, né? Isso tudo faz parte da evolução, a gente já estudou isso em outros capítulos. Mas aquele que não faz nada para o bem comum, para a evolução coletiva, para a harmonia universal, ele infringe todos os direitos dos outros espíritos. Queira ou não, ele está indo, ele está fazendo coisa errada, ele está praticando mal a partir do momento que ele não cumpre a lei de Deus. Não tem justificativa. Né? Ele está deixando a evolução dele ser mais lenta, na verdade, né? Porque basta o espírito não fazer o mal? Não, ele precisa fazer todo o bem que estiver ao seu alcance. Então, tudo que acontece com o outro, porque eu deixei de fazer um bem, eu também sou responsável por isso, mesmo que eu não tenha causado esse mal para o outro. Mas se tiver ao meu alcance fazer um bem e eu não faço, eu me torno coautor daquele mal que acontece. É interessante isso, né? Essa questão que você traz, ela é tão importante, ela faz a gente refletir muito, né? Porque ele fala, Rosimar, que a gente vai responder por todo o mal que haja resultado de não ter praticado bem. Entendeu? Que às vezes a gente faz sem perceber. Então tem que ficar muito atento a isso. Prestar atenção no bem que você deixou de fazer. É mais ou menos assim, eu posso passar uma encarnação inteira deitada na sala, assistindo televisão, por exemplo? Aí os espíritos falam, pode, mas você vai ser responsável por isso. Por quê? Mas eu não estou fazendo mal nenhum, eu estou lá, deitadinho, lá na minha sala, só assistindo a minha televisão, não estou fazendo mal nenhum. Mas se você recebeu os recursos que o Leon Denis está falando aqui, né, ó, Deus fez mais ainda em teu benefício, concedeu-te os meios de colaborares na sua obra imensa. Então, olha só, Deus nos capacitou com muitos dons, muitos, mas se a gente for enumerar, cada um de nós, eu, você, quem estiver ouvindo o estudo depois, se a gente for colocar no papel os dons que Deus permitiu que a gente tivesse para estarmos aqui hoje, mas são muitos. Se eu não estou usando eles, quer dizer que eu estou negligenciando com essa bondade de Deus. Não é que ele vai me castigar, não é nada disso. Deus não é punição, Deus não é nada disso. Mas eu vou estar perdendo tempo, né? Mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas você está deixando de usar os dons que você recebeu, né? Então, é bem interessante essa questão. É interessante o que você trouxe aqui, que me fez lembrar que a gente aqui no Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, a gente tem as irradiações, né? Que é na segunda-feira e nas quartas-feiras, às 22 horas. Quem quiser, é só entrar aí no Instagram que vai ver direitinho. E ontem, na hora que a gente foi fazer a nossa prece, a gente faz um estudo, né? Preparatório antes de começar a fazer a irradiação, e a gente leu aquela... Tá aqui até na minha mão, aqui, ó. A gente leu lá o livro Fonte Viva, do Chico Xavier, pelo Emmanuel, o Espírito.
Aí a mensagem número 4, ela fala cada qual. Eu vou ler só o iniciozinho dela, depois eu comento um pouquinho aqui. Aí vem aqui, ó. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Aí o iniciozinho dela aqui. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convive. Então, nessa mensagem, ele fala de tudo, que em todo lugar a gente pode tirar proveito. Cada qual é cada qual. Tem gente que tem mais condições, tem outros que não tem. Então você fala, peraí, mas ele é rico, tá legal. Então, se você é rico, aproveita esse benefício que Deus te deu e vamos fazer de tudo para poder ajudar o seu próximo. Ah, eu sou muito pobre, não tenho nada. Mas você vai demonstrar o quê? Aquilo que você tem de bom, a humildade, você vai demonstrar a resiliência, você vai demonstrar que você não está chocado com Deus, né? Colocar humildade para aprender. Então, de tudo, apesar das atribulações, a gente consegue tirar aquela parte divina que tem dentro da gente. Não importa a sua posição, não importa, tá certo? Então, é muito interessante isso que o Leon Denis trouxe para a gente fazer parte dessa obra de Deus, igual você colocou para a gente perfeitamente, e a gente tem condições, porque todos temos. Se a gente não fosse tão, eu me considero às vezes muito revoltado com certas coisas, e não precisa de ser desse jeito. A própria doutrina espírita mostra para a gente que a gente não precisa disso. A gente sabe qual é o nosso destino, igual está falando aqui, igual eu falei, que isso a gente já nasce desse jeito, sabendo aonde que a gente tem que chegar. A gente só tem que deixar isso aflorar, desabrochar. Não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Né? A gente veio de várias encarnações. Nós viemos a conhecer a doutrina espírita agora, nessa encarnação, porque ela é ainda muito nova, né? Ela tem 160 anos, começou no século XIX, né? Então, é muito importante a gente prestar atenção em tudo que acontece em volta. E cada vez mais a gente vai pegando experiências. Então, vamos olhar o mundo com mais amor, né? Com mais compaixão. Vamos nos colocar no lugar dos outros. Eu acho que é isso que o Leon Denis passa para a gente em toda a sua obra. Não é só nessa, não. Não é só nesse livro Porquê da Vida, não. Mas é na história dele, na história do Leon Denis, de tudo que ele fez para nós, de tudo que ele deixou. Vou continuar aqui, então, a leitura, que aí a gente vai encerrar o capítulo. Eu vou ler até o final agora. Tá. Ergue, pois, o teu olhar e abraça as vastas perspectivas de teu futuro infinito. Recolhe desse espetáculo a energia necessária para afrontar os vendavais e as tormentas mundanas. Caminha, valente lutador. Transpõe as escarpas que conduzem às sumidades designadas sob os nomes de virtude, dever, sacrifício. Não te entretenhas pelo caminho a colher florezinhas das moitas ou a divertir-te com coisas pueris. Avante e sempre avante. Vês nos céus esplêndidos esses astros reluzentes,
esses sóis inumeráveis arrastando em suas evoluções prodigiosos cortejos brilhantes de planetas? Quantos séculos acumulados não foram precisos para formá-los? Quantos outros séculos não serão necessários para dissolvê-los? Pois bem, dia virá em que todos esses focos se extinguirão, em que todos esses mundos gigantescos deverão desaparecer para dar lugar a novas esferas, a novas famílias de astros emergindo das profundezas abismais. O que vês hoje não perdurará. O sopro do infinito varrerá para sempre a poeira desses mundos gastos, mas tu viverás sempre, prosseguindo a eterna jornada no seio de uma criação renovada incessantemente. Que serão, pois, para a tua alma purificada, engrandecida, as sombras, os cuidados da época presente? Acidentes efêmeros da viagem não deixarão em nossa memória senão tristes ou doces lembranças. Diante dos horizontes infinitos da imortalidade, os males do presente, as provas suportadas, serão como névoa fugaz. Serão como névoa fugaz no meio de um céu sereno. Considera, portanto, no seu justo valor as coisas terrenas. Sem dúvida, não deverás desdenhá-las, porque são necessárias ao teu progresso. A tua missão é contribuir para o teu aperfeiçoamento, melhorando-te a ti mesmo, mas não prendas exclusivamente nelas a tua alma e busca, antes de tudo, os ensinos em si. Me perdi aqui. Os ensinos que em si contiverem. Graças a eles, compreenderás que o alvo da vida não é de gozos ou venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo, do cumprimento do dever inerente à alma, personalidade que encontrarás além do túmulo, tal como tu mesmo a trabalhaste nesta existência terrestre. Ai, gente, eu vou falar com vocês, esse Leon Denis, ele é assim, ele é maravilhoso, né? E por que ele é maravilhoso? Porque ele traz aquilo que a gente precisa saber de uma forma doce, delicada, mas muito consciente. Então, assim, é muito importante, né? Como que Leon Denis, ele nos lembra que Deus, ele quer sempre mais de nós, ele não quer que a gente fique paralisado, que a gente se distraia com as coisas do mundo, mesmo que essas distrações pareçam ser para o bem. Então, assim, ele vai falar aqui, né, eu achei tão bacana, ele fala, olha, não se entretenhas pelo caminho a colher florezinhas nas moitas. Desculpa, engasguei aqui. Ou seja, mesmo nessas coisas que parecem boas, você pode mais, eu posso mais, eu não preciso ficar ali me distraindo, me entretendo com essas questões. Então, ele está falando que a gente não pode ficar parado no caminho, mesmo que seja para a gente observar a beleza da criação. A gente precisa se transformar através dessa beleza, dessa criação. Contemplar a natureza, contemplar o universo é fundamental para a nossa evolução. Mas que a gente possa fazer essa contemplação aprendendo o que ela está ensinando para a gente. Então, eu achei tão importante ele trazer isso aqui, né? Então, assim, é a gente compreender que nós somos o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente começou a atuar na forma humana.
Então, a inteligência ela é um atributo essencial do espírito. E é preciso que a gente use esse atributo para o bem da obra de Deus. Então, acho que é muito importante a gente ficar atento a isso, né? Leon Denis traz essa questão e é importante a gente se atentar para ela. Não é uma coisinha boba, né? Ô, Rosimar, às vezes a gente se pega lamentando coisas que você fez anteriormente, que você fala, nossa, eu fui isso, fui aquilo tal. Nossa, eu fui idiota, eu fui qualquer coisa nesse sentido em ter feito aquilo. O que Leon Denis fala pra gente aqui, deixou bem claro aqui, que a gente não pode menosprezar tudo que a gente já passou nas encarnações, em vidas passadas. Tudo fez parte da nossa evolução. Tudo fez a gente crescer. A gente não deve ficar, entre aspas, a gente não deve viver do passado, ficar se martirizando porque você fez certas coisas. A gente tem que andar para frente. Tudo o que nós passamos fez parte. Fez parte, foram aprendizados, mesmo que você tenha errado, assim, muito gravemente, você tem errado, feito coisas gravíssimas, né? Então ele fala, né, no final aqui, considera, portanto, no seu justo valor as coisas terrenas. Sem dúvida, não deverás desdenhá-las, porque são necessárias ao teu progresso. A gente precisava de passar isso tudo, né? A tua missão é contribuir para o teu aperfeiçoamento. Melhora-te a ti mesmo. Melhora você, e você tem que passar por essas experiências, né? Mas não prendas exclusivamente nelas a tua alma. Não fica com essa coisa agarrada ali em você, né? Busca, antes de tudo, os ensinos que em si contiveram. Busca aquilo que você aprendeu com ela. É igual a gente olhar para uma pessoa que fez alguma coisa errada, mas procura saber o que ela fez de bom também. Não vamos crucificar ela por ela ter feito aquilo ali e acabou. Não, essa pessoa, né, os valores dela, por ela não ter um certo valor, não quer dizer que ela não tenha os outros. Então a gente não pode massacrar ela por causa disso, né? Até porque a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Esse é o grande Exatamente. equívoco do ser humano, porque a gente, Exatamente. isso é uma distração também que a gente tem aqui na Terra. Quando a gente chega aqui, a gente acha que a gente tem que olhar para o outro. Aí a gente aponta o erro do outro, a gente fica observando o que o outro está fazendo, a gente entra no julgamento, e a gente não está aqui para isso, né? Por isso que ele falou aí, você destacou, né? É a gente buscar a nossa própria evolução. Nós estamos aqui para a nossa evolução. E quando a gente fica nesse movimento de olhar para o outro, para avaliar se o que o outro está fazendo é certo ou errado, aí é uma distração também, porque a gente perde tempo. A gente perde tempo com a nossa evolução. Então, não é isso que é a nossa destinação aqui. Perfeito. Aí vem continuando aqui, ó. Graças a eles, compreenderá que o alvo da vida não é de gozos ou venturas, mas o aperfeiçoamento por meio do trabalho, do estudo e do cumprimento do dever inerente à alma, né? Aquilo tudo que a gente, que eu falei antes aí, que a gente já nasce desse jeito. Personalidade que encontrarás além do túmulo, tal como tu mesmo a trabalhastes nessa existência terrestre. Então, de tudo que a gente fez, a gente é frutificado para a gente. Quando a gente está no mundo espiritual, pelo menos a gente leva voltando a sua sacolinha, a sua mochilinha,
daquilo que a gente vai levar para o mundo espiritual nessa labuta nossa. Você gostou da mochilinha, né, Ricardo? Adorei, você adorei. tem pensado Eu tô nela pra fazendo a minha. caramba, né? A gente conversa E a minha tá vazinha. Eu tô pondo hoje na minha mochilinha aqui, eu tô gostando disso. Só que a minha eu põe e tiro. Eu tenho que ir colocando e deixando lá. Agora tem que ficar na mochilinha. É verdade, é verdade. Agora, interessante, né? Porque é aquilo que você trouxe, né? Quando ele fala que a gente está na Terra com as lições que a Terra tem para nos oferecer, o planeta Terra, e é bom que a gente não menospreze, mas também não tenha apego excessivo. É isso que ele está dizendo. Olha, não vai menosprezar, achar que as coisas materiais não têm importância e que você tem que desprezar. Não é isso. Se a gente está aqui para viver com as coisas da matéria, para a gente vencer essa etapa, que é uma etapa das mais difíceis para a gente vencer. Porque aqui a gente já tem consciência, a gente já tem inteligência suficiente para fazer boas escolhas. Então, é a etapa mais difícil, porque é a gente com a gente mesmo. Não dá mais para falar, eu não sabia o que eu estava fazendo. Não dá mais. Só que, ao mesmo tempo que a gente está aqui para lidar com essas coisas, a gente também está aqui para desapegar das coisas da matéria. E desapego é um outro equívoco, né? O ser humano é tão complexo que tudo ele vai para os extremos, né? Então, é desapegar, então eu vou largar tudo, eu não quero saber de nada. Desapego não tem nada a ver com desprezo. Então, tanto os espíritos, até Jesus falou isso para a gente. Olha, não fica muito apegado às coisas da matéria, não. Mas o que é da matéria é importante. Então, por isso, quando ele fala, né, dai a César o que é de César, olha, o que é material, lida com isso aí. Não despreza isso, não. Mas o que é de Deus, você precisa olhar para isso também com carinho. Então, desapego não tem nada a ver com desprezo. Desapegar é a gente saber que tudo é transitório nesse mundo de provas e expiações. Até o mundo de regeneração é assim. Todo mundo que a gente atravessar, que tiver impregnado da matéria mais densa, é transitório. Tanto, inclusive, os mundos espirituais, as colônias espirituais que permeiam esses mundos, também são transitórias. E é legal que Leon Denis vai falar isso aqui. Ele vai falar, olha só, deixa eu achar aqui, porque eu acabei não marcando, mas aqui na hora que eu fui falando, me chamou a atenção, né? Não sei se eu vou achar aqui, mas ele vai falar, né, que isso tudo vai passar. Ver nos céus esplêndidos esses astros reluzentes, esses sóis inumeráveis arrastando em suas evoluções prodigiosos cortejos brilhantes de planetas, quantos outros séculos não serão necessários vê-los? Então, olha que interessante, a consciência de Leon Denis para essa transitoriedade. Isso tudo vai passar. O planeta Terra, ele vai cumprir o processo evolutivo dele. O planeta que eu digo é o planeta físico mesmo, não só os espíritos que estão aqui. Ele vai cumprir a etapa evolutiva dele. Cumprindo essa etapa evolutiva, ele vai fazer isso que ele está falando aqui, ó, dissolver-se. Vai voltar para o todo universal. Isso é da lei de Deus. Não tem que ficar preocupado com isso, né? Então, é a gente entender isso, que tudo aqui é transitório.
ir desapegando é não achar que, né? Nossa, planeta Terra. Hoje a gente até estava conversando, né? Apareceu como é que chama, gente? Sei lá, não vou saber o nome agora. Dizendo assim, quantas terras cabem dentro de Júpiter? Quantos planetas Terra? Aí eu falei, Ricardo, você sabe quantos planetas Terra? Gente, mas é muita coisa. A gente acha que a gente é o máximo do máximo, né? Júpiter é não sei quantas mil terras, de tão grande que ele é. A Terra é minúscula perto dele, né? Então, assim, é a gente entender que isso tudo vai passar, vai se transformar. Então, é o meu planeta. Olha, a gente precisa ter amor, cuidar muito bem do nosso planeta, mas não ter apego, porque ele é transitório. E acho que uma coisa importante também, que Leon Denis vai falar lá no final, né, é que é aquilo que o Tobias, ele fala lá no livro Nosso Lar. Tem um capítulo em que ele está conversando com o André Luiz, e André Luiz fala assim, nossa, mas como é que fulano chega aqui desse jeito, estrupiado desse jeito, né, todo sujo, doente? Aí Tobias fala com ele assim, André, você está se esquecendo da forma como você chegou aqui? E aí ele usa aquela frase que a gente usa muito, né, no meio espírita, a natureza não dá saltos. Ou seja, como nós sairmos daqui da Terra, vai ser a forma como nós vamos chegar no mundo espiritual. Se a gente não trabalhar, não crescer, não evoluir, não fizer a nossa parte aqui, nós vamos chegar lá estrupiados, acabados, doentes, fragilizados. Agora já não cabe mais aquela coisa, eu vou tomar consciência no mundo espiritual, lá se amplia a nossa consciência. Não, isso era lá atrás, há 300, sei lá quantos séculos atrás, né, 100 séculos, sei lá. Aí a gente chegava lá distraídos, mas agora não dá mais. Agora a gente já tem consciência aqui. Diante disso tudo que a gente já está estudando, e não só no movimento espírita, né? Porque aí a gente pode falar, mas quem não é espírita? Não, todos nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência. Então, hoje em dia, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Independente se acredita em Deus ou não. O ser humano pode ser ateu, mas ele sabe que matar é errado. Ele sabe que isso não está certo. Você não pode tirar a vida de outro ser humano. Então, assim, ele sabe que não pode roubar, ele sabe. Por isso que eu acho bacana, né? Eu acho bacana quando os espíritos vão falar com Kardec, vão trazer essa mensagem para a gente. Mas o que é que determina esses direitos na justiça? E aí os espíritos vão falar a lei de Deus e a lei dos homens. Os próprios homens já criaram leis para dizer, olha, isso aqui está errado. Você não pode fazer isso. Então, a consciência vem aqui. Não é mais no mundo espiritual que a gente vai chegar lá, um campo vai se abrir, a gente vai enxergar mais coisa. A gente já conversou isso em outros estudos, né, que nós fazemos. Tudo que a gente fala vai chegar lá, minha consciência vai abrir. Quando a gente pergunta, mas você não tem consciência aqui? Você não sabe que isso aqui vai causar um dano para você? Eu sei. Então não é lá. Você pode ficar com os olhos fechados aqui, não querer enxergar aqui. Entrar nesse mundo de distrações que o Leon Denis está falando aqui. Ele fala, olha, não te entretenhas pelo caminho a colher florezinhas nas moitas. Ou seja,
Não estamos mais no momento de nos distrairmos para chegar no mundo espiritual. Ai, aqui que eu tive a percepção de tudo. Não dá mais para ser assim. A gente não vai ter mais essa desculpa, porque tudo que a gente disser, né? André Luiz é a prova disso. Ele chegou lá, ele tentou justificar tudo para dizer que ele não era suicida. E cada vez que ele justificava, eles traziam um argumento, mas André, você era médico. Você sabia que a bebida traria problemas, você sabia que o sexo desregrado traria problemas. Você sabia que você tinha que ter uma conduta mais humana, mais acolhedora com todo mundo. E aí até chegar ao ponto que ele falou, vocês têm razão. Eu me equivoquei. Porque não dá mais para a gente ficar distraído, né? Distraído com essas questões. Perfeito. Interessante também, Rosimar. Que são humanas, né, Ricardo? São questões que são humanas. Então, a gente já tem que saber que a gente não é um corpo humano. Nós somos espíritos imortais. Interessante essa questão que ele fala aí da renovação dos mundos, né? A questão da Terra, uma hora vai dissolver. A gente tem que colocar isso também para o nosso corpo, né? Às vezes o culto ao corpo, uma coisa assim, não tem porquê, né? É uma coisa que vai voltar, vai para o todo universal, né? Claro que a gente tem que cuidar, mas ele dá a gente aí a amostra de que isso tudo aqui vai passar. As coisas materiais, elas não fazem parte, claro, não fazem parte da vida que é a vida real, mas faz parte da nossa evolução. A gente tem que viver nesses mundos materiais para a gente poder aprender, para a gente estagiar, vamos dizer assim. Então, o Leon Denis, ele traz tudo para a gente. Tudo. Muito bom. E lá no século XVIII, a gente já tinha um químico que falava com a gente que a gente não pode ter apego, a gente não deve ter apego. Porque ele dizia assim, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E era Lavoisier, ele dizia isso no século XVIII para a gente, porque foi lá que ele viveu nesse século, né? Então, ele já dizia isso, era muito interessante, né? E até hoje a gente fica nesse apego, né? Como se fosse algo que a gente pudesse ter com a gente para todo sempre. E como eu não tenho mais meu corpo, eu perdi tudo. Não perdemos nada. As coisas vão se transformando na natureza, né? Assim como o nosso corpo se transforma com a morte, né? Uma transformação que acontece, assim também os planetas vão se transformar, eles não vão acabar, eles vão se transformar. E é interessante, né? Porque mais para frente a gente vai estudar a questão do perispírito, né? O perispírito, ele é esse elemento primordial para a gente entender essa transformação. Porque é através dessa transformação que a gente não... Tem gente que se equivoca dizendo, né, que o perispírito, cada encarnação é um perispírito novo. Não, ele é transformado. Né? Então, a gente vai conversar sobre isso nos próximos capítulos, mas é muito importante a gente entender que existe essa transformação acontecendo no universo, né? Em todos os tempos, e a gente precisa ter consciência disso. Então, acho que é importante, né? Olha, é um capítulo pequeno, né? É uma folha, né? 2 páginas aqui, mas quanta
coisa que ele traz, né? Quão profundo é esse capítulo, falando de coisas tão básicas e que até hoje a gente reluta contra essas questões, né? É isso aí, Rosmar. Então, acho que deu para a Vamos encerrar por gente. hoje? Eu acho que deu para a gente trazer bastante coisa aqui para reflexão, né? Para nossa reflexão, para a reflexão de todo mundo, né? Vou deixar aqui umas indicações, né? No livro dos Espíritos, a questão 23 e 24, ela vai trabalhar essa questão do espírito mesmo, o que é o espírito, qual que é a essência do espírito, vai falar sobre a inteligência, né? E o livro dos médiuns também, os itens 53, 54, 55, Kardec também vai trazer algumas questões sobre o perispírito, sobre essa formação do espírito. Então, assim, o que é o espírito encarnado e o que é desencarnado, né, os nomes que a gente dá. Então, deixa aí essas indicações para a gente complementar os estudos desse capítulo. Ok. Então vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. E eu já deixo aqui o meu abraço a todos que vão assistir esse estudo no YouTube. Então vamos orar. Nós agradecemos, Jesus, pelo seu Evangelho, por podermos estudar essa doutrina espírita abençoada. Nós pedimos à Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que abençoe os lares de todas as pessoas que irão participar deste estudo através do YouTube. E que nós possamos estar novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, às 16 horas, para mais um estudo dessa obra, O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis, a quem agradecemos também neste momento, por tudo que ele deixou para a gente aí, para aprendermos e melhorarmos cada vez mais a nossa caminhada na nossa evolução. Agradecemos também aos mentores desse grupo de estudo e também aqueles espíritos que vêm aqui conosco aprender, que fazem parte do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.